Oi pessoal, tudo bom? E aí, preparados para conhecer um pouco mais da palavra de Deus? Conhecer um pouco mais das promessas que Deus deixou pra gente aqui, ó, no nosso manual de sobrevivência, nessa selva. Hoje a gente vai falar de uma passagem que eu gosto muito. Aliás, eu sou suspeita, toda passagem eu falo que eu gosto muito, né? Mas é porque tem algumas que falam muito ao nosso coração. E é engraçado que elas falam ao nosso coração em momentos diferentes da vida da gente, né? Essa passagem ela tem falado muito ao meu coração recentemente. Que é o momento, lá em Mateus, está no Novo Testamento, lá em Mateus, quando Jesus acalma a tempestade. E aqui a tempestade a gente pode fazer uma alusão à nossa vida, né? A nossa existência, a vida que a gente leva. E esse mar que ora tá calmo, ora tá revolto, ele também é uma referência às lutas que a gente enfrenta, os problemas que nós enfrentamos ao longo da nossa jornada. Jesus acalma a tempestade, essa passagem, ela está lá em Mateus, no capítulo 8, mas ela também aparece lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, tá? Mas nós vamos ler ela no livro de Mateus, tá? Que tá no capítulo 8 também. Olha só o que fala. Não sei se vocês já ouviram, é uma passagem muito famosa, né? Muito conhecida da Bíblia. Fala o seguinte... Aqui Jesus tinha feito alguns milagres, né? Já tinha feito o famoso sermão da montanha, das bem-aventuranças, tinha curado um leproso, tinha curado o escravo do centurião, né? Tinha liberto algumas pessoas de demônios, ele tinha feito muita coisa aqui. E aí, nesse momento, a Bíblia fala o seguinte: entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Então, quem entrou primeiro? Jesus. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Então, quando eles entraram, estava tendo tempestade? Não estava, né? Porque eles não são malucos. Como é que você vai entrar no mar com tempestade? Então, a tempestade veio depois. Os discípulos... de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. O barco balançando, as ondas entrando no mar e Jesus estava como? Dormindo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E aí ele perguntou, né? Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Crente bully, né? Que eu já falei aqui, crente de pouca fé. Então aqui eles estavam bem crente bully. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E fez-se completa bonança, ou seja, ficou tudo calmo, tudo tranquilo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, essa palavra é tão rica e eu vou destrinchar ela aqui um pouquinho. Espero que o vídeo não fique muito longo. Ele tem ficado, né, com quase meia hora. Eu sei que tem gente que não gosta de vídeos longos, mas eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência para assistir o vídeo todo, a mensagem toda, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, vai trazer para você alguma mensagem que vá ao encontro, talvez, no momento que você esteja enfrentando agora, ou que você possa usar para abençoar a vida de alguém, né? Contar a mesma coisa para alguém, levar essa palavra para alguém que talvez esteja passando por um momento de tribulação, de tempestade na vida. Então, eu fiz algumas anotações aqui só para eu não me perder. A primeira coisa que eu acho super interessante nessa palavra, e eu frisei quando eu comecei a ler, foi o quê? Jesus foi o primeiro a entrar no barco, né? Então, aqui fala, entrando ele no barco, os discípulos o seguiram, certo? Então, os discípulos entraram depois. Quando Jesus vai primeiro, gente, quando Jesus já está numa situação, você não precisa ter medo. Então, os discípulos, eles confiavam em Jesus. Aqui não fala se o tempo estava fechado, se dava a entender que ia ter uma tempestade, mesmo assim eles entraram. Eu acho que não. Eu acho que o tempo estava bonito, o céu estava aberto. Jesus entrou e eles confiavam no mestre deles, né? Confiavam em Jesus, na liderança de Jesus. E nós também temos que confiar na liderança de Jesus. Porque Jesus, ele faz primeiro. Ele não mandou os discípulos fazerem algo que ele próprio não tinha feito. Ele fez primeiro.
Ele entrou no barco e os discípulos foram com ele. Então, quando Jesus vai, a gente pode seguir atrás. Quando Jesus fala na palavra dele como a gente tem que fazer, como a gente tem que agir diante de determinada situação, obedece, acredita, faz aquilo que Jesus está falando, porque ele viveu nesse mundo. O que ele colocou aqui não é algo que ele vivenciou lá do céu, né, lá da glória e mandou a gente fazer. Não, ele desceu da glória dele, ele viveu aqui todas as experiências e agora ele fala pra gente o que a gente tem que fazer. Então aqui os discípulos, eles foram, depois que Jesus entrou, quando Jesus vai na nossa frente, a gente pode seguir sem medo. Né? Quando a gente coloca Deus para ir à frente, quando a gente coloca Deus na nossa vida, né? Buscando através de oração, buscando através da leitura da palavra, quando Deus coloca certeza no seu coração de que Ele está com você naquela situação, você pode seguir o que Ele te falar, você pode seguir aquilo que Ele te orientar. Jesus, Ele quer nos guiar por caminhos seguros, e nesses caminhos Ele sempre vai estar conosco, foi o que eu falei. Então Jesus, Ele não manda a gente ir, não, vai que eu tô te vendo, não, Ele vem primeiro. Ele vem para que nós o sigamos. Ele não quer que a gente saia seguindo a nossa intuição. Não, ele quer que a gente coloque o pé aonde ele tirou. Entendeu? Ele colocou o pé e andou, e avançou. Ele quer que a gente coloque o pé no mesmo lugar, porque aí a gente sabe que é seguro, que aquilo ali não vai nos destruir, que aquele ali é o caminho correto. Durante a viagem, Jesus adormeceu, né? Porque aí fala, lá no próximo versículo, de repente, uma violenta tempestade se abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam no barco. Mas Jesus dormia. Como é que a gente dorme, pessoal, numa tempestade, né? Vamos trazer a tempestade para a nossa vida diária. O que é a tempestade? A tempestade é o desemprego. Eu tenho falado muito de desemprego nas minhas postagens porque os números estão mostrando, né? Quantas pessoas que são conhecidos nossos, amigos, mas que às vezes estão sofrendo por causa do desemprego ou por causa da crise financeira, mas não tem nem coragem não tem nem com quem desabafar, com quem abrir o coração, pedir ajuda. Então, que tipo de tempestade que pode ser essa? Que tipo de água entra no nosso barco? A tempestade do desemprego, né, da dificuldade financeira, que é muito sofrida, que é muito dolorida. A tempestade da doença, da enfermidade, da depressão, né? De você, de repente, dormir e acordar e ver que você não é uma pessoa saudável mais. De repente você recebe um diagnóstico inconclusivo, né? Ou um diagnóstico que não é esperançoso. Ou você tem alguém muito querido que está passando por isso, né? Alguém querido que está doente, alguém querido que está com depressão. Alguém da sua família, alguém com quem você se importe. Que outro tipo de tempestade que a gente tem? Drogas na família, filhos envolvidos com droga, filhos sem perspectiva de futuro. Eu vejo isso muito, né? Existe um termo, inclusive, né, que se fala nas matérias, que é a juventude nem estuda e nem trabalha. Né? Então, muitas vezes tem gente que está enfrentando isso, né? Tá vendo os filhos ali sem perspectiva, sem um futuro, correndo risco de se envolver com coisas que não prestam, né? Com droga, com crime. Isso é tempestade. Né? Outro tipo de tempestade, crise no casamento, né? Ninguém casa, minha mãe falava, ninguém casa para separar. Né? As pessoas casam porque estão apaixonadas, na grande maioria dos casos, casa para dar certo, casa para ser feliz, e aí às vezes em algum momento da fase da vida do casal, o fantasma do divórcio começa a rondar, né? Infelizmente. Mas qual que é o problema de divorciar? Não, o problema não é divorciar, o problema é que antes do divórcio tem a tristeza do não ter dado certo. Isso faz sangrar o coração das pessoas, né? Então o divórcio, ele é um ato, mas o problema é a dor que gira, né? Em volta do divórcio. A dor da frustração, a dor às vezes da traição, a dor dos filhos, né? Que vão ver a família, que vai ver a família se dividir. Então isso também é uma tempestade, né? Passível de ser enfrentada. Uma falência, um acidente de carro, né? Um acidente, seja ele qual for, né? Algo inesperado, algo que acontece que abala a família. Então essa tempestade aqui, ó, ela pode ser tanta coisa. Pode ser angústia, pode ser falta de fé, né? Falta de rumo. Isso também acontece. Às vezes a pessoa tem um bom emprego, tem uma boa vida financeira, né? Mas a pessoa tá vazia.
Ela tá desesperançada. Aquilo tudo para ela ali, ela olha como se não fosse ela. Isso também é um tipo de tempestade, né? Que às vezes a gente enfrenta, né? Que pode estar ligada a uma depressão. Então essa tempestade pode ser muitas coisas. E aí, quem é que dorme, gente, numa tempestade dessa? Né? Eu, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu quando eu tô enfrentando algum problema, alguma crise, até que eu não perco o sono, não. O sono não é uma coisa que me... É difícil perder sono. Eu durmo bem. Mas eu como muito. Eu como. Né? Eu desconto tudo na comida. Eu sou ansiosa, né? Se eu tô enfrentando um problema, uma crise, alguma situação que eu tenho que resolver que eu não consigo, se eu me entrego àquilo, se aquilo me domina, né? Provavelmente eu vou comer muito, né? E vou sentir algumas dores no corpo também. Isso acontece comigo, né? E aí é a hora que você tem que entregar para Deus, orar e falar assim: Senhor, não tá nas minhas mãos, né? Só cabe a mim crer, fazer a minha parte e crer. Então, mas aí Jesus estava dormindo. Tem gente que perde o sono, né? Nossa, deu um probleminha, problema no trabalho, alguma ameaça de problema, a pessoa já não dorme mais, perde o sono. E aqui Jesus estava dormindo. Alguém que dorme numa situação dessa é porque está em paz. Vamos levar para o lado de que o principal sintoma de que alguém está passando por uma crise, passando por uma tempestade, é que a pessoa perde o sono. Alguém que no meio de uma tempestade como essa dorme, é porque a pessoa está em paz. Ela está confiante que aquilo ali não vai destruir ela, né? Que aquilo ali não vai, aquele barco não vai naufragar, aquelas ondas não vão destruí-la. E Jesus dormiu. Quem confia não perde o sono. Eu falei que eu fico ansiosa, eu como, né? Quando eu me volto para Deus, a minha fome normaliza. Fala, não, Senhor, tá nas tuas mãos. Aí eu paro de comer igual uma draga, né? Fala, não vou. Aí meu apetite volta ao normal, eu começo a comer normalmente, né? Entrego, descanso, confio, acredito no poder de Deus. É que às vezes no começo, dependendo, no começo e às vezes no meio, né? Às vezes você começa sem fé, aí você ora, a fé vem, aí você tem aquela baixa, aí a onda vem e faz você engolir água, você fala, nossa, eu tô sozinha, e você fala, não tô sozinha não, Jesus está comigo. E entre o início da crise e o final da crise, às vezes a gente passa por esses momentos de altos e baixos, né? Isso acontece comigo também. Então quem confia não perde o sono, não perde a fome, não perde o apetite, não come demais, não perde a paz, né? Então Jesus, ele não perdeu a paz. A Bíblia, ela tem lá no verso 127, no Salmo 127, eu anotei aqui para lembrar, depois se vocês quiserem dar uma lida, fala o seguinte, é inútil trabalhar, eu anotei aqui para não ter que abrir na Bíblia. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. Aí esse pedacinho que é a cereja do bolo. Pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Então, gente, não adianta a gente perder o sono, perder a fome, perder o apetite, né? Perder a alegria. Porque aos seus amados, ou seja, a nós somos amados de Cristo, nós somos amados do Pai. Somos geração eleita, fomos escolhidos, né? Jesus morreu por nós, porque nos amava. A nós que somos amados, Deus dá enquanto nós dormimos. Ou seja, não precisa perder o sono. Faz igual Jesus. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o filho amado. Por que ele dormiu? É o próximo tópico que eu coloquei. Por que ele dormiu? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tem convicção de quem nós somos, nós dormimos. Ainda que as ondas sejam assim, ó, cobrador ligando, marido falando que vai separar, esposa falando que vai separar, dificuldade no trabalho, gente perseguindo, né? Bate carro, tem prejuízo financeiro. Nada disso tira o seu sono. Por quê? Porque você sabe quem você é. E a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Ou seja, isso aí já estava previsto. Teremos aflições, mas vamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu esse mundo, né? E nós vencemos com ele. Então, e aí a palavra continua falando que vinha uma violenta tempestade, abateu-se de repente. Então, recapitulando, Jesus entrou no barco, os discípulos foram atrás, o tempo estava bom, estava limpo, estava tudo tranquilo. Aí aqui a Bíblia fala, de repente está tudo bom, aí você é demitido.
De repente tá tudo bom, você passa mal, vai pro médico, e aí você descobre que você tá com uma doença complicada. De repente tá tudo bom, o marido chega e fala, eu não quero mais não. Ou a esposa chega e fala, marido, não dá mais não, vamos cada um para um lado. De repente os negócios vão mal, a empresa ameaça de falir. É de repente, gente, é de repente. A única certeza que a gente tem nessa vida, depois da morte, é que nada é constante. Nada é constante. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Vales, né? Vales e montes. E Deus está conosco o tempo todo. Essa é outra certeza que a gente tem. Então, as crises, elas vão vir de repente, muitas vezes. E o fato da tempestade ter vindo de repente assustou os discípulos. E quando a tempestade vem na nossa vida de repente, a gente se assusta também. Mas olha só, quando Jesus está no barco com a gente tem a certeza que a gente vai vencer a tempestade. Ter Jesus no barco não quer dizer que a gente não vai enfrentar a tempestade. De forma alguma, não se iluda. Se alguém vender esse peixe para você, pode jogar fora que é mentira. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a tempestade vai vir, vai ser de repente. Mas Deus vai estar no barco com você. Entendeu? Porque você andou atrás dele, atrás dos ensinamentos dele. Você seguiu Jesus. Quando a gente segue Jesus, os discípulos seguiram Jesus. Quando a nossa vida é seguindo Jesus, ele vai estar no barco com a gente. É a ele que a gente tem que seguir. Não são os números da economia, não são as manchetes de jornal. A gente segue Jesus, a gente segue o que está na Bíblia. E aí os discípulos acordaram ele com medo de morrer. E aí Jesus virou e falou assim, mas peraí, mas por que vocês estão com medo, né? Que falta de fé é essa? O problema não foi eles terem acordado Jesus. Porque a gente pode acordar Jesus, a gente deve chamar, orar, clamar. O problema não foi esse. O problema foi que eles acordaram Jesus com medo. O problema é sentir medo, é deixar que o medo nos vença, é deixar que a nossa fé pereça. Esse é o problema. Porque a gente tem, a palavra que Deus fala, a Bíblia fala, que a gente tem que temer a Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é amá-lo, é adorá-lo. Ter medo não tem nada a ver com temor a Deus. Ter medo fala de falta de fé. E a gente precisa buscar em Deus a fonte para a nossa fé, né? Para que a nossa fé não pereça nos momentos de tempestade, porque é nessa hora que a gente precisa dela. Eu coloquei, devemos clamar por Jesus sempre que nós formos alcançados por uma tempestade. Eles fizeram certo, eles clamaram a Deus, Jesus, acorda. Só que eles estavam com medo, né? Se eles tivessem chamado Jesus, ó, tempestade aí, serviço pro senhor. Bora acordar aí, né? Lavar o rostinho na água da tempestade, cuidar dos seus discípulos aqui, sem medo, sem pânico, assim, ó, não estava prevista essa tempestade não, mas ela veio, o único que pode resolver isso é o Senhor, Jesus. Aqui, ó, ninguém aqui dá conta disso não, é o Senhor. É questão de postura, né? Você falar assim, não, eu sei que eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Então o problema não é incomodar Jesus, o problema não é acordar Jesus, né? Buscar Jesus em oração, não é esse. O problema é se desesperar, é chamar Jesus como fruto de desespero e não como fruto de fé. Percebe a diferença? Uma coisa é eu vou chamar Jesus porque eu sei que ele pode fazer. Outra coisa é eu vou chamar Jesus porque eu não sei mais o que eu faço. Esse trem aqui vai entornar. Esse barco aqui vai virar. É o desespero. É buscar Jesus como fé, como demonstração de fé e não como demonstração de desespero, como resultado de desespero. É uma diferença sutil, gente, mas é bem diferente, né? A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é o nosso amor por Deus, é o amor de Deus por nós. Se nós permitirmos, ele vai lançar fora todos os medos, né? E nós precisamos aprender a rejeitar todo sentimento de medo. Eu sei que não é fácil. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês um testemunho que aconteceu com a minha família essa semana,
Pra você, assim, pra gente ver que, assim, que às vezes o medo vem, ele nos ronda, né? Ele tenta corroer a nossa fé, mas a gente tem que suportar. A gente tem que fincar o pé e falar assim, Senhor, eu não vou temer. Porque o Senhor está acima de todas as coisas. A palavra de Deus fala que nenhuma folha cai de uma árvore se essa não for a vontade de Deus. Então eu creio, né? Que o Senhor contou os fios de cabelo da nossa cabeça. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. Então a gente tem que crer, né? Que seguir Jesus, que crer. A gente tem que ter essa consciência de que vai ter tempestade, sim, mesmo seguindo Jesus. A diferença é que ao seguir Jesus a gente vai vencer a tempestade. A gente não vai se deixar naufragar pela tempestade. Ela não vai nos destruir, né? Porque Jesus vai fazer a parte dele. E a gente tem que ter fé. Tem uma passagem lá em Êxodo, eu deixei aberta aqui também, que eu gosto muito dessa passagem, que é o seguinte. Lembra que Moisés foi aquele cara lá que tirou os israelitas da escravidão no Egito. Não sei se vocês já leram sobre isso. Então o povo hebreu ficou mais de 400 anos, acho que foi 470 anos escravo, né? Mais de 400 anos escravos dos egípcios no Egito. E aí Moisés veio e libertou, né? Moisés foi usado por Deus para isso. Aí aqui nessa passagem que eu vou ler para vocês, é o momento que eles vão atravessar o Mar Vermelho. Pensa, sair aquele mundo velho de gente, né? Homem, mulher, menino, velhos, no meio do deserto, e o exército de Faraó atrás, porque o Faraó deixou o povo ir, mas depois que o povo foi, ele mudou de ideia, falou, não, junta todo mundo aí, o exército, e pode ir atrás desses israelitas aí, que nós vamos matar todo mundo, e quem a gente não matar, nós vamos trazer de volta para continuar escravo. E aí eles chegaram na frente do Mar Vermelho. Aí tinha o Mar Vermelho na frente, o exército do Faraó atrás, correndo para destruir o povo, para matar. Eles entraram em desespero, entraram em pânico. E aí, e Deus falou, fica tranquilo que nós vamos atravessar esse mar. E aí Moisés ficou angustiado, né? E aí ele fala pro povo, calma, não fiquem com medo, né? Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vai fazer. Moisés não sabia o que Deus ia fazer, mas ele falou, Deus vai fazer. Eu não sei o que é não, mas que ele vai fazer, ele vai. Fé é isso. Se Deus vai abrir o mar, se ele vai fazer eu andar sobre as águas, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que ele vai fazer. Eu só tenho que crer. Pedir e crer. E aí, lá no capítulo 14, no verso 15, ele fala assim, Moisés vira pro povo e fala, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. Então fica tranquilo, vocês não vão voltar pro Egito. O Senhor lutará por vocês, então somente fiquem calmos. Como é que você acalma, gente? 1 milhão de pessoas? 1,5 milhão de pessoas? Como que acalma? Né? Com o mar na frente e a morte em cima do cavalo, correndo atrás. E aí o Senhor disse para Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Eu já te falei que eu vou fazer. Eu já te falei o que eu vou fazer. Eu vou abrir o mar. E aí Deus fala para ele, né, de forma muito clara, por que você está me pedindo ajuda, Moisés? Diga aos israelitas que marchem. Eu penso que Moisés pensou assim, gente, Deus, ele não falou, talvez ele tenha pensado, Deus tá doido, né? Como é que nós vamos marchar, que nós estamos aqui na beirada desse mar, gente? Vamos marchar para onde? Nós vamos andar em cima da água? Deus não falou, para que eu vou abrir o mar e aí vocês marcham. Não, Deus falou, diga ao povo que marche. Primeiro marcha, quando você marchar, Deus vai abrir o mar para você. Quando o povo começou a marchar, o mar começou a abrir. Porque o marchar, naquele momento, foi a atitude de fé que o povo precisava para mover a mão de Deus. Deus não falou, não, fica todo mundo paradinho aí, né? Dá os bracinhos assim, né? Todo mundo que eu vou abrir o mar, tá? Espera aí que eu vou abrir, calma aí. Não. Deus falou assim, diga ao povo que marche. Quando as pessoas começaram a marchar, o mar foi se abrindo. À medida que eles marchavam, o mar ia abrindo. À medida que eles marchavam, o mar ia abrindo na frente deles. A terra ia ficando seca, um passo atrás do outro.
um passo atrás do outro. E aí o mar abriu. Então, muitas vezes, gente, a crise está na nossa frente, marcha. Orou, Deus deu a direção, você sabe o que fazer, Deus falou com você, vai. Ah, mas o mar não abre. Vai que o mar vai abrir. Se o mar não abrir, Deus vai te fazer andar sobre esse mar. Entendeu? Então, fé é isso, né? É crer que você está no caminho certo, é você colocar Jesus à frente de tudo, é você seguir Jesus, seguir a palavra dele, acreditar que o fato de você estar enfrentando luta não é nada fora do previsto, estava previsto, Jesus já sabia que a gente ia enfrentar a luta, tá tudo dentro do roteiro. Esse aqui é um filme que a gente já sabe o final, a gente vai vencer. A gente vai vencer, porque a gente está com Jesus, porque ele está no nosso barco. Porque Deus está falando, marcha, avança. Avança que eu vou fazer por você. Queria falar rapidamente, né, dessa coisa da crise, né, essa semana que aconteceu na minha família. Na verdade, tem umas 2 semanas, a minha irmã do meio, ela teve um mal-estar, né, do coração, a gente achou que fosse um infarto. E a gente chamou a ambulância levou para o hospital, chegou lá, não era um infarto, eram espasmos, né, ar dentro do corpo e causou muita dor. Aí mandou de volta para casa. Ela dormiu no hospital de sábado para domingo, fazendo os exames. Não, desculpa, de segunda para terça, passou mal na segunda-feira. Tinha feito uma trilha no domingo, na segunda passou mal, foi pro hospital, dormiu de segunda para terça, terça-feira teve alta, porque à noite os médicos ficaram fazendo uma série de exames. E aí viu que não era nada, mandou para casa. Quando foi no sábado seguinte, que foi há 8 dias atrás, ela estava com a gente no almoço de família e ela começou a passar mal de novo. E era um passar mal diferente, era dor no estômago, era uma queimação, começou a doer a garganta, ela começou a ficar, né, com falta de ar e tudo. Chamamos a ambulância novamente, corremos para o hospital com ela. Chegou lá, o médico ficou assustado com o estado dela, falou, não, tá parecendo que é um infarto. Correu com ela para a sala de reanimação. De lá já avisou para minha outra irmã, estava com ela, eu estava em casa com a minha mãe e com as crianças. E o médico falou, não, nós vamos ter que fazer um cateterismo. E aí foi 1h30, entre a hora que ela passou mal e a hora que ela estava no centro, no espaço lá para fazer o cateterismo, né, na sala de procedimento. E aí, resultado, os sintomas muito parecidos com o infarto, os efeitos muito parecidos com o infarto, mas não foi um infarto porque ela estava com as veias todas desobstruídas, o coração normal. O que aconteceu com ela? Uma veia dela dissecou, é o termo que eles usam, e essa veia rasgou, uma veia do coração, essa veia rasgou, por causa do esforço que ela tinha feito nessa trilha, que poderia ter sido algum outro esforço, né, outro, muito pesado, muito fora, muito desproporcional. E o que o médico falou? Falou, olha, isso aqui que ela teve não apareceria em exame nenhum, é impossível de prever, é impossível de diagnosticar. O sucesso num caso desse está na velocidade do socorro. Então, o tempo que levou para ela ser socorrida foi fundamental. Isso foi o que o médico falou. Aí a minha versão Deus estava o tempo inteiro à frente dessa situação. Primeiro, ela nem ia vir para casa da minha mãe, a gente está num bairro mais, que o acesso ao hospital era mais perto, ela ia ficar na casa dela, que fica num bairro mais afastado, que é mais longe para a ambulância chegar. Ela foi para o hospital de ambulância. Só que aí ela decidiu de última hora, resolveu vir para cá com a minha sobrinha. Deus, Espírito Santo incomodando. Trouxe ela para cá. Ela passou mal aqui com a gente. Ela tinha pessoas para ajudá-la, para chamar o socorro. O socorro chegou rápido, era mais perto do que onde ela estava, tanto para a ambulância chegar lá, como para a ambulância voltar com ela para o hospital. Então ela recebeu aquilo que, na visão do médico, foi o diferencial entre a vida e a morte, que foi a velocidade do socorro. Jesus estava no barco. Jesus estava nesse barco. Ele está no nosso barco. Ele está no barco da minha vida, ele está no barco da vida da minha irmã, ele está no barco da vida da minha mãe, ele está no barco da nossa família. E apesar de ser uma situação completamente fora, né, do controle, nos pegou completamente de surpresa, a gente consegue fazer uma retrospectiva desde o começo, lá atrás, e ver o cuidado de Deus, sabe? E ver que Deus estava no barco o tempo todo. E nós clamamos o tempo todo. Não com desespero, né?
mas clamamos com fé, porque sabíamos que Deus tinha propósito em todas as coisas, que Deus fez tudo detalhadamente, com muito cuidado, para que ela recebesse o seguro, o socorro no tempo ideal. E nós vimos o cuidado de Deus, né? Nessa tempestade que nós enfrentamos. Ela ficou 11 dias internada, né? Realmente foi um caso muito grave, muito sério. Tá se recuperando ainda, recebeu alta hoje. Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu tô postando, hoje é terça-feira, dia 3 de novembro. Então hoje ela recebeu alta e hoje nós estamos contando esse milagre. Eu tô aqui contando isso para vocês, para fortalecer a sua fé, para você entender de uma vez por todas que primeiro, segue Jesus. Não vai na frente e deixa Jesus para trás, não, segue ele. Procura saber para onde ele quer te levar, para qual barco ele quer te levar e entra com ele no barco dele. E descansa, e dorme, e clama a ele, e faz aquilo que ele te orientar. Conhece a palavra, descobre o que ele quer que você faça. Fala com ele em oração, entrega sua vida a ele, confia nele, e o mais ele fará. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque eu não tô falando do que eu li. Eu não li num livro de histórias bonitas. Eu tô falando do que eu vivo todos os dias na presença de Deus. E aquilo que eu vivo todos os dias na presença de Deus está aí para todo mundo viver. Não é privilégio da Patrícia. Não, a Patrícia é diferenciada. Não é nada, a Patrícia é cheia de pecado. Pecadinho, pecadão. Patrícia é vermezinho de Jacó, pó da terra. Mas a Patrícia vive milagres todos os dias. Minha família vive milagres todos os dias. É uma família que busca, cheia de erros, cheia de problemas, como todas as famílias da terra. Mas é uma família que colocou Deus no centro, que colocou Jesus no centro. Não é sobre nós, não é sobre o que eu faço. É sobre Jesus. Não é sobre a Patrícia faz direito, não, a Patrícia faz tudo errado. Mas a Patrícia tem temor a Deus. A Patrícia foi atrás de Jesus. E tem muito lugar para quem quiser ir atrás dele. Tá sobrando espaço. Vai atrás dele também. Entra no barco com ele, no barco da sua vida. Chama ele para entrar com você nesse barco. Dorme com ele, descansa com ele e deixa Deus fazer. E marcha. Quando ele mandar você marchar, marcha. Porque ele já preparou a sua vitória, já preparou a minha vitória. Amém? Espero que essa mensagem fortaleça a sua fé. Fortaleça o seu desejo de conhecer mais de Jesus, de andar com Jesus, de falar com Jesus, de ouvir Jesus. Eu desejo de todo o coração, e é por isso que eu tenho gravado esses vídeos. Desejo de todo o coração que você possa cada dia mais conhecer mais de Jesus, ter curiosidade sobre ele, ter fome e sede da palavra dele, da presença dele, da companhia dele. Em nome de Jesus. Amém. E até semana que vem. Tchauzinho.